Jaqueline Valles gentilmente atende nosso convite. Ela é advogada, criminalista e também mestre em Direito Penal. Bom dia, doutora. Obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia a todos, bom dia, Afonso. É um grande prazer, me sinto muito honrada de ser convidada por vocês. Bom, doutora Jaqueline Valles, que tantas vezes já participou aqui conosco, então para a gente é um prazer renovado tê-la aqui. A gente descobriu que ela começou a sua atuação no direito justamente nos tribunais do júri. Portanto, ela tem aí uma vivência de muito tempo e muitas histórias que ela pode compartilhar com a gente, muitas vivências interessantes. Eu queria começar, doutora Jaqueline, para o Pois nosso não. público, porque não é todo dia que a gente trabalha com a questão de um júri popular aqui na imprensa, de uma transmissão como essa. É por causa do caso da Marielle mesmo que todo mundo espera uma resposta e essa é mais uma página disso tudo. Queria perguntar, então, antes de mais nada, quando que se acontece um júri popular? Quando que isso é previsto na nossa legislação? Então, Afonso, a nossa legislação, ela separou alguns crimes a serem julgados pelo povo, por representantes do povo, que a gente chama de júri popular, né? E por aqueles juízes que são de carreira, que fizeram faculdade, fizeram concurso. O legislador entendeu que os crimes contra a vida que nós temos, tá? Que nós temos 4 crimes contra a vida no nosso código. Nós temos o homicídio, nós temos infanticídio, nós temos instigação, auxílio, induzimento ao suicídio e nós temos os abortos. Todos esses crimes, quando são da forma intencional, que a gente chama da forma dolosa, e pode ser tanto consumado, ou seja, ocorreu a morte ou houve uma tentativa de morte, o legislador e a Constituição, Constituinte, tá? Ele entendeu que, por ser um crime de várias facetas, várias interpretações, o homicídio nós temos no Código Penal 4 itens, 4 maneiras de ser interpretado um homicídio. O homicídio pode ser interpretado de uma forma privilegiada, porque teve uma violenta emoção, pode ser interpretado de uma forma mais dura, porque houve uma crueldade, uma forma mais também dura, porque houve uma dissimulação por causa da vítima, ou mesmo aquele homicídio que eu não consigo identificar por que aconteceu aquela morte. Então, essas variantes, elas dão ao Código Penal a liberdade do quê? De dançar com a pena. Ela pega e deixa a pena um pouco mais drástica para um pouco mais atenuada para outro, e é um crime muito ligado à sociedade no geral, porque nós chamamos do crime muito democrático, né? Porque é um crime democrático. Porque, infelizmente, ninguém pode dizer eu não vou matar. Porque nós temos aí a legítima defesa, o instinto de reação para defender o outro. Então, como está muito inserido, não no dia a dia, mas numa situação muito peculiar à sociedade, de interesse social, ele falou o seguinte: olha, nada mais do que, claro, colocar representantes do povo, através de escolha dos jurados, que são pessoas que não têm nada a ver com o direito, para julgar o que aconteceu. Por quê? Porque geralmente esses jurados, Afonso, eles são escolhidos da mesma comunidade onde ocorreu o fato. Porque aquela comunidade, mais do que ninguém, entende o que aconteceu. Então, ele pode, ao ser demonstrado para ele os fatos, que serão demonstrados através do Ministério Público, através da defesa, através dos depoimentos, ele pode entender, não, calma aí, isso foi cruel. Não, isso foi relevante valor moral, isso foi após injusta provocação da vítima, porque lá eu supostamente conheço o dia a dia daquela comunidade. Então, é um julgamento mais justo. Por quê? Porque tira da sociedade realmente aquele anseio de entender o que aconteceu e ela ter a liberdade de julgar e falar: é isso, é aquilo, é mais ou menos isso, é mais ou menos aquilo. Doutora Jaqueline, então, para que fique claro, todo crime doloso contra a vida é
vai para júri popular. A gente não consegue ter a dimensão porque não acompanha, mas em todas as varas tem júri popular, todo dia é algo corriqueiro para os juízes, para o direito. Tem muito júri popular acontecendo, por exemplo, neste momento. Muito, muito. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo nós temos o maior tribunal do júri da América Latina. Eu não sei se isso é um orgulho ou não, mas nós temos, no qual há júris, assim, 10 júris por dia, ocorrendo só num espaço, que é o nosso Fórum Criminal da Barra Funda. Fora outros das cidades locais aqui perto, que também ocorrem júris populares. Então, o Perfeito. júri popular, quem julga é o povo dos crimes contra a vida. Não é que quando há morte, e também não é o crime mais grave, é quando há morte intencionada pelo autor. Perfeito, perfeito. E aí eu queria então trazer, a senhora falou dos representantes da comunidade, no caso, portanto, do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, são cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. É esse o crivo para a pessoa ser chamada para participar do júri popular? E como que é? É um sorteio? A pessoa se voluntaria? Do nada eu posso ser chamado para participar de um júri popular aqui no Distrito Federal? Como é que funciona isso? Não. No Distrito Federal, você pode ser chamado, Afonso, para os crimes ocorridos aí, e Sim, perto de onde você mora. Tá? isso. São regionalizados. Então, no caso de hoje, no julgamento do Rony Lessa, hoje nós temos representantes daquela comunidade local, tá? Que foram tiradas de forma aleatórias. A mesma, eles terão que ter a gente chama de munus público, é um dever público de comparecer, igualzinho à seleção, quando nós temos um chamamento para participar para ser mesário, para contribuir durante as votações. A escolha é a mesma. O único critério não pode ter nenhum apontamento criminal. Você não pode ter nada do lado criminal. Por quê? Porque, nesse caso, você vai ser excluído. Então, a escolha é aleatória, ou você mesmo pode ir lá e falar assim, eu gostaria de ser jurado. Então, existe, todo fórum existe uma central de jurados, no qual você se habilita. E aí você é chamado periodicamente. Entendi, perfeito. Mas, por exemplo, quem nunca se inscreveu pode um dia ser chamado. Isso é Pode, plenamente pode, comum também, né? pode, é mais comum, é mais comum. As pessoas nem Perfeito. sabem que pode se inscrever. Pois é, exatamente. É até interessante, quase que um serviço, né? Tem pessoas, Sim, inclusive, que gostam do direito, gostam dessa área criminal e pode até se voluntariar. E aí, no caso aqui do Conselho de Sentença, que é esse júri popular, a informação é que são formados por 21 pessoas comuns e das quais 7 serão sorteadas. Então, eu queria que a senhora explicasse também o que está acontecendo, provavelmente neste momento, lá no Rio de Janeiro. A transmissão ainda não começou, assim que começar a gente mostra. Mas então sim, vai mais gente do que o necessário, e lá na hora é que se define de fato quem serão os jurados, é isso? exatamente. Afonso, assim, a lei estabelece o número mínimo para ser chamado os jurados, tá? Então, dada, olha, vai ter o julgamento do Rony Lessa. Que dia? Hoje, no dia 30 de março, de outubro. Então vamos começar a iniciar os trabalhos. Começa, tipo assim, 2, 3 meses antes, a seleção de convocação dos jurados. Então, o que a lei manda? A lei manda de convocar 25 jurados. Convoca-se 25 jurados, tá? Para que venham, compareçam no dia 30 de outubro para iniciar o julgamento. Eles não sabem quem eles vão julgar. Eles não têm noção quem eles vão julgar. O máximo que pode acontecer, quando eles são convocados, o oficial, o serventuário da justiça, ele dizer, olha, você está sendo convocado, bem provável que o júri se estenda, então traga uma muda de roupa. Por quê? Porque o jurado, quando entra na sessão, quando entra para ser, e é escolhido, que eu já vou falar dos números, tá? Ele não pode sair enquanto não terminar, porque ele fica incomunicável. Então, convoca-se os 25,
já avisa, olha, você vai ter que ter uma malinha e traga suas roupas, porque você pode ter que ficar aqui, tá? Quando ele pega e traz, ele fica lá aguardando a escolha. O juiz só pode iniciar a sessão plenária, só pode falar assim, olha, vamos abrir a sessão plenária, quando tem presente, no mínimo desses 25, 15. Estando 15 presente, nós temos um número legal para iniciar a sessão plenária. Desses 15, serão selecionados por sorteio e por aceite da defesa e aceite da acusação, 7. Por quê? Por que aceite? Porque nós temos uma lista de quem são os jurados. Essa lista que tem quem são os jurados, nós temos o nome e a profissão, mais nada. É extremamente seguro para o jurado os seus dados. Nós não temos os dados do jurado, onde ele mora, onde ele deixa morar, não temos nada disso, tá? Mas nós temos o nome e a profissão. Com o nome e a profissão, ele se apresenta lá porque tem uma lista. E aí o que o juiz faz? Instalada a sessão plenária, ele primeiro chama a atenção dos jurados, falando o seguinte, olha, os senhores serão selecionados. Caso haja aqui alguém que seja amigo, inimigo do juiz, do promotor, algum parentesco, por favor, se apresente para ser já imediatamente dispensado. Não acontecendo isso, começa o sorteio. Então, sorteio mesmo. Pega lá, tá, o nome do jurado e, por exemplo, fala Afonso. Aí a gente pede para o Afonso levantar. É dado a palavra para a defesa. Defesa aceita. Aí eu vejo lá na lista Afonso, jornalista. Eu posso recusar até 3, sem motivar. Olha, eu agradeço a presença, mas eu não aceito o Afonso. Não preciso falar, não aceito por causa disso. Não, não aceito. Tá? A defesa não aceitando, vai ser selecionado outro. Não passa esse mesmo sorteio, o mesmo Afonso, não vai ser questionado ao promotor. Porque nós temos sempre na ideia do júri o princípio da liberdade de defesa e total defesa. Tá? Então, sempre nós teremos aí a ampla defesa dos réus, em razão de ser um caso muito grave, em razão de serem penas muito pesadas. Mas isso não quer dizer que nós temos uma regalia a mais, uma deferência a mais, não. Isso são só conjecturas. Aí, tudo bem, Afonso não é aceito, então vamos sortear outro. Sorteia-se outro. Aí, quem é? A Esther. O que a Esther é? Sei lá, estudante de engenharia. Eu falo, aceito. O promotor pode aceitar ou não pode aceitar, porque ele também pode recusar até 3. E assim nós vamos selecionando até formar o grupo de 7. Formou o grupo de 7, está formado o conselho de sentença. É isso mesmo, conselho, ele vai aconselhar como deve ser dada a sentença pelo juiz, porque o juiz vai dar sentença. Os jurados são juízes dos fatos. Os jurados vão analisar os fatos. O juiz não analisa nada. O juiz, nesse momento, ele preside o júri somente para administrar a fala de um, fala de outro, quem fala primeiro, quem fala segundo, mas quem vai analisar, quem é o dono da razão lá, quem será o dono da realmente foi ou não foi, são os jurados, o conselho de sentença, que tem uma força, assim, brutal. Até nós chamamos de veredito, conselho dos vereditos, soberania dos vereditos, soberania da verdade. Eles têm a verdade na sua decisão. Tudo bem? Doutora, não, tá muito dando uma aula aqui pra gente, então eu tô aprendendo junto, achando tudo muito interessante, na verdade, interessantíssimo. Aí, depois eu quero ouvir a senhora, pela experiência, para além do caso Marielle, por exemplo, se costuma ser muito voto a voto um julgamento, ou se, na maioria, os jurados acabam indo todos por uma linha, se tem mais unanimidade ou não. É claro que não é
pergunta que eu te faço com base em dados e estatísticas, mas pela vivência prática da senhora, os jurados acabam indo mais ou menos para o mesmo lado. Aliás, eles não podem se comunicar entre si ou podem? Não, eles não podem se comunicar entre si. A partir do momento que eles sentam lá, é considerado, é formado o conselho de sentença, é feito um juramento. É interessante falar nisso agora, porque nós temos muita confusão, Afonso. É feito um chamado exortação. O que é exortação? Não é um juramento, e sim um comprometimento de você pegar e se comprometer perante aquele ato formal que você vai julgar sem parcialidade, sem preconceito, com seus ideais, com a sua plenitude de certeza. Então, cada um é chamado pelo nome. Então, chama assim, Afonso, você se compromete em julgar? Aí tem um texto legal que nós lemos não, quem lê o juiz. E ele vai lendo. E aí a pessoa fala, eu me comprometo. Nós não temos aquela situação dos Estados Unidos que ele se compromete, que ele promete falar a verdade, ou se não alguma coisa, perante a Bíblia, tá? E também não temos eu prometo, eu me comprometo. Nós não temos nada da parte religiosa, porque nós somos considerados um país laico, então lá não tem a Bíblia, porque não tem nenhuma religião oficial, né, na nossa nação. Então as instituições não podem usar nada disso, e não é formado para isso. Então, a partir do momento que ele se compromete, ele já está incomunicável. E ele fica incomunicável. O que quer dizer incomunicável, Afonso? Quando ele senta lá, ele não pode falar ao telefone, porque é recolhido o telefone dele, ou é pedido para que todos desliguem. Ele não pode falar comigo, ele não pode falar com o promotor, ele não pode expressar uma reação. Por exemplo, eu estou falando, ele não pode fazer assim, é verdade. O promotor está falando, ele não pode falar, nossa, verdade. Ele não pode se comunicar e expressar nenhuma opinião prévia antes do final do julgamento. Porque se ele faz isso, ele mostra o voto dele. Ele já diz para que lado ele está indo. E isso quebra o sigilo dos jurados. E aí... Nossa, então, realmente é muito delicado, né, doutora? É uma responsabilidade imensa, né? Eu mesmo acho que não serviria, porque eu fico concordando, assim, muitas vezes com o entrevistado. Então, acho que eu ficar... e aí acho que já ia parecer que eu tô com alguma posição, né? Mas aí o que eu queria entender é, eles ficam sentados no mesmo ambiente, os jurados estão meio um lado um do outro, só não vão conversar, mas eles se veem, estão todos ali, né? Sim, sim. Só não pode virar pro outro e falar assim, nossa, você viu? Nossa, mas é aquilo. Isso não pode. Não pode. Não pode dar sorrisinho. Às vezes a gente faz uma graça, o promotor faz uma graça, o depoente fala uma coisa um pouco mais engraçada. Ninguém pode rir. Nossa sem expressão. Senhora. Nossa Senhora. É muita responsabilidade, né? Doutora, eu tô aqui vendo uma coisa interessante, ó, no caso desse julgamento da Marielle, muita gente perguntando que horas vai começar. Bom, tá marcado às 9 da manhã, agora já é 9h44, a gente tá de olho lá, e portanto, na hora que começar, você vai ver aqui no My News. Fique tranquilo, a doutora Jaqueline vai ficar, inclusive, conosco no início da transmissão, a gente vai conversando. Mas aí tem uma questão interessante aqui, olha, para entrar em julgamento popular, tem que ser crime doloso contra a vida, não é isso? Sim. E aí, no caso, aqui os dois, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, são réus por duplo homicídio, triplamente qualificado, então é um crime doloso contra a vida, correto? Tentativa de homicídio também é, ou não? Entra. Sim, que é contra a Fernanda Chaves, que é assessora da Marielle Franco. E eles também têm um terceiro crime imputado a eles, que é receptação, que aí não é um crime doloso contra a vida, né? Aí, quando é esse caso, o júri tem a prerrogativa de também já julgar tudo de uma vez, conclui o caso, a receptação também entra, ou ainda vai ser analisado depois? Como é que funciona isso? Se tem um crime doloso contra a vida, puxa todas as outras caracterizações penais? Isso, Afonso, muito boa pergunta, porque causa confusão também, tá? Nós temos no Tribunal do Júri, a gente chama de visa atrativa. O que é visa atrativa? Aquele negócio de realmente puxar
todos os crimes conexos àquele fato doloso contra a vida, que não necessariamente são fatos que são contra a vida, como você mesmo disse, receptação, né? Nesse Isso. caso. Então, receptação é crime contra o patrimônio. Receptação não tem nada a ver contra a vida. Mas, como ele está ligado aos crimes, a esse contexto da história do crime contra a vida, contra essas 3 vítimas, 2 consumadas e 1 tentada, nada mais correto que o próprio jurado seja questionado de forma apartada, que a gente tem vários quesitos, né, várias perguntas, o jurado é questionado de vários fatos, também a ele será questionada a possibilidade dele condenar ou inocentar o crime de receptação. Então, quem vai julgar também os crimes conexos são os jurados. Perfeito. Não, muito esclarecedor mesmo. A gente está passando em revista aqui os principais pontos que podem ter algum tipo de confusão.